Os esportes eram essenciais na vida medieval, permitindo às pessoas demonstrar habilidade física, estimular a competição saudável e oferecer entretenimento em vilarejos e cidades europeias. Os espectadores se reuniam para assistir e participar de justas, lutas, o infame futebol de multidão e outros jogos mais obscuros, como Bandy Bandy Ball ou La Sol Salle Lacrosse. O que todos esses jogos tinham em comum era que eram perigosos, e a maioria deles era extremamente violenta. Para a nobreza, os torneios não eram apenas diversão. Eles também funcionavam como treinamento para cavaleiros e soldados, aprimorando força, coordenação e pensamento tático. Reunindo a comunidade, festivais e torneios transformavam os esportes em um teatro público. Então vamos viajar de volta no tempo até a Idade Média e dar uma olhada em como os esportes medievais refletiam os valores, ambições e o puro entusiasmo da época. Bem-vindo ao Medieval Madness! Que comecem os jogos. Os homens medievais pareciam se divertir batendo uns nos outros de várias maneiras. A luta livre era de longe o esporte favorito do público no norte da Europa. Era simples, enérgico e amado por praticamente todos. Os oponentes se posicionavam de frente e se agarravam pelo lenço, capuz ou túnica em vez do corpo e então começavam a lutar. Eles se agarravam, puxavam e se debatiam até que um finalmente conseguia jogar o outro no chão, de preferência com estilo, mas na maioria das vezes sem muita elegância. Havia vários estilos regionais de luta livre e, naturalmente, cada região estava convencida de que o seu era o melhor e o mais antigo. Na Alemanha, o termo para luta livre ou agarramento era Ringen, que se refere a qualquer combate desarmado, e há registros de vários mestres do Ringen nos séculos XV e XVI. Dias santos e festivais eram a oportunidade perfeita para uma luta livre, e cada vila orgulhosamente apresentava seu próprio campeão. Nobres e guildas doavam os prêmios, muitas vezes um carneiro ou um galo. De acordo com o autor Norman Weimer, isso acontecia, abre aspas, supondo que o vencedor estivesse em condições de recebê-lo, o que de forma alguma era certo. Nesses tempos, os homens frequentemente lutavam entre si, até que um estivesse morto e o outro quase, se não completamente, inconsciente. As apostas eram comuns entre os espectadores, com moedas, bens e, ocasionalmente, até a dignidade de alguém em jogo, o que significava que, no início da luta, o valor apostado podia ser considerável. A luta com bastão, usando um bastão longo, shilak, single stick ou qualquer outro galho grosso arrancado de uma árvore, era outro esporte popular. Os homens usavam bastões de madeira dura para cutucar uns aos outros com entusiasmo no estômago ou em qualquer outro lugar, e também para dar pancadas na cabeça uns dos outros. Segundo a enciclopédia de Chambers, um quarterstaff era um bastão robusto de madeira pesada, com cerca de 2 metros, reforçado com ferro nas extremidades. Era segurado no meio com uma mão, e com um movimento circular rápido, as extremidades reforçadas atingiam o adversário em pontos inesperados. Ter as extremidades reforçadas com ferro leva a luta com bastões a um nível totalmente diferente de risco. Frequentemente usada para praticar técnicas de combate, sem realmente arrancar o braço ou a perna de um oponente, a luta com bastão contava com lutadores bastante habilidosos. João Pique de Tavistock ficou famoso por derrotar 3 espanhóis armados com espada e adaga usando um bastão diante do duque de Medina Sidônia em Gerês. Mete o pau neles. Agora, enquanto estamos falando de bastões, La Salle, mais tarde conhecido como Bandball, era um jogo medieval antigo que se originou na Normandia, França. Jogando-se com um bastão curvado como taco, a bola de madeira ou couro podia ser oca ou sólida preenchida com feno, farelo, crina de cavalo ou musgo. Os jogos surgiam sempre que havia um evento social em dias de festa ou no Natal e na Páscoa, talvez no dia de um casamento, quando havia a oportunidade perfeita para gastar um pouco daquela energia acumulada. Para os aldeões que jogavam, La Salle era mais do que um jogo. Era uma válvula de escape vital, uma chance de aliviar o estresse, resolver desavenças e aproveitar um raro momento de caos comunitário. A vida medieval oferecia poucas válvulas de escape,
Por isso as pessoas aproveitavam ao máximo quando surgiam. Cada time defendia um gol, geralmente apenas uma árvore marcada ou um poste fincado no chão. Esses gols frequentemente eram colocados a uma distância surpreendentemente grande um do outro. Vários quilômetros não era incomum. Então, uma partida podia começar em uma vila e terminar em triunfo ou em exaustão na vila seguinte. O objetivo era simples: levar a bola além do gol do time adversário por qualquer meio possível. Na Europa rural, o handball acontecia em campos abertos, enquanto nas cidades a ação ficava confinada dentro dos muros de um cemitério ou pátio, o que pelo menos impedia o jogo de migrar para a paróquia vizinha. As equipes podiam representar uma vila contra outra no campo, ou uma guilda ou paróquia contra outra na cidade. Uma variação popular até colocava os homens casados contra os solteiros, uma configuração que certamente adicionava sua própria dose de tensão competitiva. A única regra que permanecia constante era bastante simples: a bola só podia ser impulsionada pelo bastão. Todo o resto era negociável, caótico ou entusiasticamente improvisado na hora, o que significava que o jogo em si podia ser agressivo e muitas vezes francamente violento. Lesões eram comuns, com membros quebrados frequentemente relatados e ignorados como parte da experiência. Uma partida disputada em 1238 jogada na Cornualha é mencionada nos registros judiciais, porque um homem chamado Roger foi acusado de agredir um colega durante um jogo chamado Sol. Infelizmente, o golpe acabou sendo fatal e o jogador morreu. Nem preciso dizer que o handball era mal visto pela igreja, já que o jogo tinha tendência a se transformar em uma briga violenta. Em 1440, o bispo de Tregurt ameaçou excomungar qualquer jogador. Em 1410, um jogo com grandes bastões e bola era jogado na vila de Bemerton, Inglaterra. Houve uma briga por causa do jogo, e um dos jogadores foi atingido na cabeça e nos ombros com um bastão. Ele já estava machucado antes e ficou sem mover o braço ou a cabeça, além de enxergar mal, por pelo menos 3 meses após o incidente. Por fim, disseram que com muita oração ele foi curado. O jogo nem tão bonito assim. A palavra anglo-saxônica para campo era battle, e por causa disso, uma batalha por uma bola ficou conhecida como camp ball, sendo um dos primeiros precursores do futebol moderno. Assim como o handball, os times eram formados por toda a população de uma vila ou paróquia, mas a bola era maior, feita de bexiga de porco, muitas vezes inflada e às vezes recheada com ervilhas secas. Na Idade Média, houve um grande aumento na popularidade das partidas anuais de futebol na terça-feira gorda por toda a Europa, especialmente na Inglaterra, onde cidades inteiras pareciam tratar o evento como esporte, festival e caos, controlado ao mesmo tempo. O chamado wind money era geralmente recolhido antes da partida para custear um grande banquete ao final do dia. Quando você reúne uma multidão tentando arrastar uma bexiga de porco inflada até os marcos na periferia da cidade por qualquer meio possível, inevitavelmente vão acontecer ferimentos. E o esporte era frequentemente chamado de futebol de multidão por um motivo. Em 1314, o prefeito de Londres proibiu que o jogo fosse praticado em qualquer lugar próximo à cidade. Eduardo III fez o mesmo, proibindo o jogo em todo o reino por ser um passatempo ocioso em 1331 e novamente em 1363. Os motivos eram muitos. Criava uma barulheira danada, distraía as pessoas de praticarem arco e flecha, uma habilidade muito mais útil na visão do rei, e ainda tinha a infeliz tendência de deixar propriedades, plantações e transeuntes em vários estados de destruição. Ferimentos eram comuns e mortes não eram incomuns. Em 1321, em Sholdham, Norfolk, foi relatado que, abre aspas, durante o jogo de bola, enquanto um jogador chutava a bola, um amigo leigo dele correu contra ele e se feriu. E em 1308, na Irlanda, os registros mostram John McCrocan, espectador de um jogo de futebol em Newcastle, condado de Down, foi acusado de esfaquear acidentalmente o jogador William Bernard, um incidente que sugere que os torcedores medievais eram tão exaltados quanto os jogadores. Quando a era da cavalaria chegou, no final do século XII, os torneios se tornaram populares no norte da França.
Após a morte do rei Henrique II em 1189, seu filho Ricardo Coração de Leão autorizou 5 torneios na Inglaterra. Henrique achava que grupos de jovens fortemente armados e cheios de testosterona correndo por aí com armas era uma péssima ideia. E depois de 20 anos de guerra civil, decidiu que a Inglaterra já tinha sofrido caos suficiente. Ricardo, no entanto, viu uma oportunidade de ouro de treinamento militar gratuito para seus cavaleiros. Logo, os torneios se tornaram o caminho mais rápido para a fama e a fortuna. Se você fosse habilidoso, ambicioso e tivesse uma alta tolerância a traumas por impacto, poderia construir uma reputação em toda a Europa. Os primeiros torneios giravam em torno da mêlée, um glorioso e caótico combate generalizado em que grandes números de cavaleiros lutavam como indivíduos, ou em equipes, a cavalo ou a pé. E essas lutas não eram por diversão, elas eram tratadas como batalhas reais. A única diferença era que, em teoria, todos deveriam voltar para casa depois. Embora, é claro, isso nem sempre acontecesse. William Marshall, que depois virou conde de Pembroke, foi talvez o maior cavaleiro de sua época. Ele avançou nos torneios até virar capitão de Henrique, o jovem rei, filho de Henrique II, e depois fez fortuna lutando nos campos de torneio da França e Inglaterra. Após um breve período na cruzada, ele voltou para casa e se tornou o fiel servo e general do rei Ricardo I e do rei João, antes de finalmente ser nomeado regente da Inglaterra para o jovem Henrique III em 1216. Ele até supervisionou a selagem da Magna Carta em 1215. Nada mal para quem começou lutando por prêmios em dinheiro. Os campos de torneio lhe deram sua primeira grande chance. Esses primeiros torneios se tornaram o campo de provas para a ambição. Cavaleiros ambiciosos de toda a Europa, parte esporte, parte campo de batalha, parte show de talentos medieval. A luta campal do torneio podia parecer um completo caos, mas nas mãos de capitães habilidosos tornava-se uma exibição cuidadosamente orquestrada de estratégia e trabalho em equipe. As lutas campais eram notoriamente brutais e os ferimentos eram um risco ocupacional. Guilherme Marshall certa vez teve seu elmo amassado tão gravemente que não conseguiu removê-lo. Quando tentaram entregar o prêmio a Guilherme, acabaram encontrando-o com a cabeça apoiada na bigorna de um ferreiro, enquanto o ferreiro martelava as amassaduras do elmo para que ele pudesse tirá-lo. Infelizmente, foi seu filho, o conde Gilberto, quem pagou o preço por sua arrogância. Em junho de 1241, Gilberto participou de um torneio em Ware, Hertfordshire, onde sofreu uma morte violenta, provavelmente porque estava se esforçando demais para fazer jus ao nome guerreiro. De acordo com o cronista de St. Alvin, Mateus Paris, havia boatos de que Gilberto era, abre aspas, inexperiente e inútil como cavaleiro, o que não é o tipo de comentário que qualquer jovem nobre gostaria que circulasse. Infelizmente, porém, havia um pouco de verdade nisso. Sua escolha para o dia, um magnífico, porém temperamental garanhão espanhol, acabou sendo demais para a habilidade dele. O cavalo o derrubou, arrastou-o pelo chão por uma certa distância e o deixou tão gravemente ferido que ele morreu mais tarde naquela noite. Ele foi enterrado ao lado de seu pai, o que pelo menos garantiu que estivesse em boa companhia. Seu título passou para seu irmão mais novo, Walter, no ano seguinte, presumivelmente com o conselho não dito da família: escolha um cavalo mais calmo. Apesar dos perigos muito reais que acompanhavam alguns passatempos medievais, desde uma cotovelada voadora ocasional no rosto até hematomas, ossos quebrados e até mesmo a morte, muita gente ainda queria entrar na brincadeira. Afinal, o risco fazia parte do entretenimento. Muito obrigado por assistir a este episódio de Medieval Madness. Como sempre, se você gostou deste vídeo, lançamos um novo toda sexta-feira. Para quem quer conteúdo extra e apoiar o canal, temos um Patreon com vídeos exclusivos e uma categoria para exibir seu nome no final dos vídeos, como essas pessoas incríveis agora na tela. Nós também temos as mesmas categorias aqui nas assinaturas do YouTube. Valeu, pessoal! Espero que todos tenham uma ótima semana e nos vemos na próxima sexta-feira.